Agora assistiremos ao vídeo sobre o 14º Fórum Internacional de Administração, que será promovido pelo CRA-RJ, aqui na Cidade Maravilhosa, de 18 a 20 de maio de 2015. 1965 é regulamentada a profissão de administrador no Brasil. 1986. O Rio de Janeiro cedia a 7ª edição do Encontro Brasileiro de Administração. 1993. O Fórum Internacional de Administração é realizado na Cidade Maravilhosa. 1998. É a vez do Rio de Janeiro receber o 4º Congresso de Administração do Mercosul. 2012. Em grande estilo, o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro promove a 22ª edição do Encontro Brasileiro de Administração e a 8ª edição do Congresso Mundial de Administração. 2015. Entre os dias 18 e 20 de maio, o maior evento de administração do mundo volta ao Rio de Janeiro, o 14º Fórum Internacional de Administração, com o tema 50 anos de transformação e o futuro da administração. As sessões magnas terão os seguintes temas: como administrar as complexidades de 2015, visão de cenário da realidade atual. Governança e liderança na organização moderna. Papel e desafio dos formuladores e gestores das estratégias e políticas. Os compromissos da administração com a gestão da sustentabilidade. A integração dos elementos econômicos, sociais e naturais como forma de sobrevivência das organizações e do planeta. Novos modelos de gestão. Como as organizações modernas estão se formatando para enfrentar os desafios da sociedade em mudança. Pessoas e organizações, outro contrato social, a necessidade de as partes estabelecerem modelos inovadores de convivência, definindo e integrando seus objetivos e resultados. A crise na educação, um problema institucional, o principal recurso da sociedade do conhecimento, precisando ocupar as prioridades de todos na sociedade. Estratégia com tecnologia e inovação. A complexa definição de estratégias com aporte de recursos tecnológicos, dinâmicos e inovação permanente. Valores éticos na organização. Perplexidades, ambiguidades e desafios na definição dos valores dominantes em nossas instituições. O que a sociedade espera de suas instituições? Novos paradigmas democráticos nas expectativas e relações das instituições com seus públicos específicos no atendimento de suas legítimas demandas de mudança. E os próximos 50 anos? Complementação da Magna de Abertura, agora lançando os olhos para os desafios conhecidos e desconhecidos do futuro. Já os fóruns profissionais serão divididos em ensino, a qualidade necessária, a qualidade do ensino de administração e as mudanças necessárias para ampliar sua importância no cenário profissional. O administrador 50 anos depois, identidade e protagonismo. Perfis, características e competências necessárias ao profissional de administração na transição dos modelos ocupacionais e na divisão do trabalho. Obsolescências e revitalizações nas instituições públicas. A necessidade de redesenho das instituições do Estado face à dinâmica das forças intervenientes na gestão da sociedade.
Acesse o site www.fia2015.com.br e faça sua inscrição para o evento. Mobilize outros administradores para que a participação desses profissionais possa deixar a sua marca na discussão de temas de tanto interesse para a profissão. Agradecemos a presença do administrador Marco Aurélio Lima de Sá, representante do CRA-RJ em Volta Redonda e secretário municipal de administração de Miguel Pereira. E agora anunciamos o primeiro painel de hoje, que tem como tema central marketing, tendências, oportunidades e armadilhas de um mercado em desenvolvimento. Para a apresentação deste painel, convidamos o administrador Miguel Marum, coordenador da Comissão de Marketing do CRA-RJ, e os demais membros da comissão, administradores José Augusto Godinho, Alex Modesto, Aureliano Tavares, Welton Carvalho e Carlos Alexandre Duarte Correia. E eu já passo a palavra ao administrador Miguel Marum. Bom dia a todos. Com grande prazer que a Comissão de Marketing vai começar o início do seu trabalho. O desafio que foi nos proposto esse ano pelo presidente. E estamos aqui para bater um papo com todo mundo, trocar informações, principalmente de mistificar o marketing, né? Hoje, qualquer coisa mal vista se coloca o termo marketing junto. E não é nada disso, né? Na verdade, o marketing tem um papel importantíssimo no mercado, desde que trabalhado seriamente. Então, para começar os trabalhos, eu vou passar a palavra para o primeiro colega, o administrador José Godinho, que dará início à palestra. Vocês têm nas pastas de vocês umas papeizinhos para pergunta. Por favor, vocês podem enviar. Solicito que coloquem um e-mail atrás, porque caso não haja tempo para resposta, depois a gente responde por e-mail. Tá bom? Obrigado. Obrigado, Miguel. Obrigado. Senhores e senhoras, colegas, administradores, administradoras, é uma grande honra estar aqui representando a Comissão de Marketing e o CRA do Rio de Janeiro. Antes de iniciar efetivamente a minha palestra, gostaria de agradecer ao presidente Wagner a iniciativa. Eu estou me sentindo em casa, então eu vou fazer a mesma coisa. Também me sinto em casa e eu preciso me sentir em casa. Dá licença, gente. Muito bem. Quando foi proposto essa palestra, e o professor Miguel nos solicitou a escolha de um tema, eu não poderia escolher outro tema senão comportamento do consumidor. Falar um pouquinho de comportamento do consumidor. Aqui longe, não vou dar uma aula sobre comportamento do consumidor. Estamos todos entre colegas, entre amigos, administradores. O objetivo dessa palestra e dessas minhas palavras é estabelecer um olhar crítico e uma análise crítica sobre a importância da administração no estudo do comportamento do consumidor. Tá? Inicialmente, só uma questão teórica, né, sobre o comportamento do consumidor. O campo do comportamento do consumidor envolve o estudo de indivíduos, grupos ou organizações e o processo que eles usam para selecionar, obter, usar e dispor de produtos, serviços e experiências ou ideia de satisfazer necessidades. Esse é um dos conceitos sobre comportamento do consumidor. O que nós propomos aqui, o que eu proponho nessa palestra, é nós fazermos uma viagem
uma viagem, voltarmos ao tempo, algum tempo atrás, e propormos e observarmos como é que se faz, ou como é que aconteceu a evolução da administração junto com o comportamento do consumidor. Então, nós vamos, hoje, nesse momento, refletir sobre o nosso futuro, sobre o nosso passado, presente e futuro, tá? Para que nós possamos ter esse entendimento. Vamos viajar no tempo, senhores e senhoras. Na realidade, quem se lembra da década de 70, 60, já começamos a viajar aqui. Quem se lembra dessa série, Túnel do Tempo? Alguém lembra da série Túnel do Tempo, que passava na Rede Globo? Lembram? É assim que a gente descobre, né? É assim que a gente descobre a idade. Então, na realidade, estamos vivenciando, nós vamos entrar nesse túnel do tempo da história da administração e nos últimos anos do comportamento do consumidor. Vamos voltar nesse tempo, vamos aqui, para antes da industrialização. O artesão, ele se comunicava diretamente com o consumidor, produzindo um artigo adequado às necessidades específicas de cada um. Ou seja, o artesão fabricava o produto de acordo com as necessidades inerentes de cada pessoa. Nosso presidente Wagner, em sua palestra, comentou da maravilha que é o ser humano, da maravilha que é o diferencial. Cada pessoa, uma é diferente da outra. O consumidor, cada um é diferente do outro. Por isso que é bonito de falar de comportamento consumidor. Por isso que é bonito falar de pessoas. Por isso que é bonito falar de seres humanos. E tão complexo. Bonito e complexo buscar esse entendimento. Naquela época, ou seja, antes da industrialização, na época do artesanato, o que se tinha? Maior liberdade, uma satisfação elevada com produtos específicos destinados e fabricados destinados especificamente para você, de acordo com suas necessidades, de acordo com seus desejos. Então, eram criados produtos de acordo com as características que você desejava. Identificação com o produto. Tanto o artesão quanto o consumidor, ele tinha uma identificação direta com o produto que foi produzido. Como nós voltamos ao tempo, esse é um filme de 1902. Foi a primeira vez que o homem voou, foi à Lua. O homem viajou para a Lua em 1902. Gente, isso é lindo e é muito bonito, porque naquela época, já em 1902, o homem já esteve na Lua. Momento esse que só se realizou efetivamente em 1969. Nas suas mentes, dentro da sua criatividade, o ser humano foi à Lua em 1902 e retornou nela em 1969. Poxa, Godinho, por que nós estamos falando disso? Como eu disse, a gente está voltando no tempo. Nós estamos fazendo um paralelo das coisas que aconteceram e de como é que é a criatividade humana, como é o poder do pensamento humano, como é que nós temos que observar e analisar cada uma das pessoas e ver de que forma que elas podem agregar, de repente, novos desejos, necessidades e, por que não dizer, produtos. Em 1903, meus alunos vão adorar essa imagem, que eu sempre mostro, sou fã disso. 1903, duas pessoas criaram e motorizaram a bicicleta em 1903. Gente, 10 anos depois, colegas, em 110 anos depois, ela se tornou um produto dos desejos, sonho e um sonho de consumo de muitos, inclusive a mim, tá? Bom, passada essa fase, com a industrialização, tivemos algumas características. A orientação para o produto. Qual era o objetivo principal? Atender a demanda. Consumidor não existe. O consumidor, entre aspas, tá? Cliente existe. Comprador existe. Agora, o consumidor, efetivamente, ainda não existe. Se fabricavam carros para atender uma demanda grande, gigante. O carro do Ford tinha que ser preto. Então, o consumidor, ele não tinha voz, não tinha presença nesse momento ainda. Está aqui,
Olha a linha de produção de 1914, janeiro de 1914. Produção ganha escala e eficiência, reduzindo custos. A disponibilidade dos produtos se ampliou, mas o momento ainda é de primazia da produção. Então, o objetivo principal, produzir mais e barato, atender uma demanda que já existe. Em 1927, estamos fazendo a nossa viagem no tempo, entramos no túnel, estamos aqui no filme Metrópolis, de 1927. Pô, Godinho, por que Metrópolis? Em 1927, foi o primeiro filme em que um robô é retratado com a figura ou com feições humanas. E após 1900, olha que viagem no tempo. Olha aqui a nossa Metrópolis de 2013. Produto criado agora, no século 21, em 2010, 2013, robôs que nascem, produtos que nascem vindos de mentes de 1927 que sequer pensavam em computador, que sequer pensavam em tecnologia. Olha só, outra viagem no tempo, essa é de 1936. Flash Gordon. Antes eu perguntei quem lembrava do túnel do tempo, né? Agora eu vou perguntar, quem lembra do Flash Gordon de 1936? Olha, ninguém se habilitou, muito bem. Ninguém se habilitou, muito bem. Mas olha, Flash Gordon, em 1936, sério, eu cometi um erro aqui, uma falha grave. Eu botei 1936 é a data do filme, porém, é anterior a isso, porque existia uma história em quadrinho do Flash Gordon, no qual o filme foi baseado, né? Então, em 1936, qual era o mundo, ou qual era a referência que nós fazíamos de mundo? Está aqui, já começamos a ter orientações para as vendas. O que se falava? De vendas, vendas e vendas de produtos. Cliente e não consumidor. Preços e promoções. A venda era um fator importante. E qual era o fator de estímulo a essas vendas? Promoções e preços. Reduzia preço para vender mais. Aumentava minhas promoções para vender mais. Era esse o diferencial competitivo das empresas e era isso que as empresas buscavam. Isso em 1936. Aqui, outra cena do filme. Tem gente que está emocionado de ver essas cenas. 1936, Flash Gordon, novamente. Gente, o que é isso em 1936? Uma nave espacial, pô. Em 1902, o homem foi à Lua. Em 1936, ele inventou a nave espacial. Como eu disse, anterior a isso, tá? Porque a revista em quadrinhos já existia há bastante tempo, algum tempo atrás. Está aqui, o homem viajava entre planetas em 1936. Poxa, 1991, gente, olha aí, o ônibus espacial se materializando. Quem criou o ônibus espacial e o primeiro voo do ônibus espacial? Nossa primeira viagem de ida e volta ao espaço foi em 1981? Não, gente. Foi em 1936, na mente do ser humano e na mente das pessoas. As pessoas que criaram aquela série, o que elas estavam fazendo? Prevendo o futuro. Elas estavam tendo o entendimento do futuro. Continuamos. Gente, não é da minha época Flash Gordon não, tá, gente? Mas não pude achar melhor exemplo. Olha que lindo. Raio laser, ou uma pistola de raios, que se materializou quando, gente? 1964. Poxa, olha como é que o ser humano é maravilhoso. Olha como é que tudo que... Imagina a nossa mente fértil, tudo que pode brotar das nossas mentes. Aposto que vocês, nesse momento, estão pensando em diversos casos que vocês viveram no passado, de produtos e serviços que não existiam algum tempo atrás, mas que surgiram muito tempo depois e se tornaram um sucesso. E para concluir aqui a nossa série do Flash Gordon, 1936, pasmem, em 1936,
nem sei se existia televisão na época, em 1936, mas o Flash Gordon já propunha o quê, gente? Videochamada. Em 1936, o cara pensou na videochamada. Muito legal, né? Muito bem, viajamos no tempo, vamos lá atrás, ou melhor, vamos atrás, damos um passo atrás e damos um passo à frente para fazer um comparativo de como que o ser humano é importante. 1951, estamos evoluindo no tempo. Estamos evoluindo em tecnologia, estamos evoluindo na administração. Como é que nós evoluímos? Já começa, assim, a orientação para o marketing. Enfim, gente, nasceu a criança. Enfim, gente, nasce o consumidor. Nosso consumidor nasceu. Começou-se a pensar, a partir da década de 50, em produtos diversificados. Começou a lei dos direitos do consumidor, o consumidor passa a ser ouvido e começa a ter direitos. Temos uma competição cada vez mais crescente. Ouvir o consumidor se tornou palavra de ordem e se adaptar às necessidades do mercado e dos seus consumidores. Essa é a regra que existe e está sendo implementada e está sendo buscada pelas empresas desde 1950. É interessante a gente falar e voltar no tempo. Muito se a gente fala de teorias, quando a gente tem muitos autores de marketing que tratam de comportamentos do consumidor. Podemos ler diversos livros especializados em comportamento, principalmente comportamento do consumidor. Agora, hoje, no ano de 2014, é interessante que a gente faça uma autoanálise, uma crítica. Será que estamos aplicando esses conhecimentos tão desenvolvidos por esses autores durante anos? Será que nós, administradores, na gestão dos nossos negócios ou na gestão das nossas empresas, efetivamente e claramente, nós colocamos em prática os conceitos de comportamento de consumidor ou vemos a importância do comportamento do consumidor para os resultados organizacionais? Será? Vamos continuar na nossa viagem. Só retornando aqui, ó. Em 1900, o dia em que a Terra parou. Todos lembram do tema do filme, do objetivo do filme, né? O alienígena vinha na Terra e dizia que nós não estávamos cuidando bem da Terra e resolveu dar um susto na humanidade e nos ameaçar, né? Nos ameaçar. Isso em 1951. Imagina o quanto que nós degradamos o ambiente nesses anos todos. E está aqui, ó, a industrialização, o que ela causou durante esse tempo todo? Causou realmente a degradação do meio ambiente. Meio ambiente este que é tão importante, que tanto nós falamos nas nossas aulas, que tanto nós advogamos a questão do meio ambiente. Inclusive, lá na Comissão de Marketing, fizemos uma palestra sobre a questão de marketing relacionada ao meio ambiente. Assunto tão moderno e assunto tão responsável nos dias de hoje. Em 1951, já basearam um filme tratando desses assuntos. Vamos lá. Tendências ambientais para o século XXI. Tá? Essa imagem é de um mar revolto. Na nossa vida, atualmente, não tem mar, não tem céu de brigadeiro e mar de almirante. Na realidade, nos dias de hoje, nas nossas organizações e no mercado, nós temos um mar revolto. Nós temos um momento de adversidade, de dificuldades, que nós superamos através dos conhecimentos técnicos, das nossas habilidades e de todos os conhecimentos que nós temos e adquirimos como administradores de empresas. Nós somos os capitães dos nossos navios, das nossas organizações, que singram esse mar revolto. Então, gente, todos nós, quando damos aula, nós falamos das tendências ambientais para o século XXI, estamos falando da globalização da concorrência, do capital intelectual mais valorizado, sim, seres humanos mais valorizados dentro das nossas empresas e fora das nossas empresas. Falamos da virtualização do mundo. Poxa, virtualização do mundo. Todo mundo é virtual hoje em dia.
Ontem nós estávamos falando, numa aula, sobre virtualização, de como nossa vida é totalmente digital. Digital. Diferenciação pela inovação. Opa, em 1950, quando nasceu o consumidor, a gente já começou a falar de produtos diferenciados. Está aqui, ó, diferenciação pela inovação como um fator crescente, um fator constante. Crescente valorização ambiental, padronização dos produtos. Os produtos têm que ser padronizados, têm que ser feitos com qualidade, tá? Apesar de serem individualizados. Crescente violência social. Gente, a sociedade está cada vez passando por um momento conturbado. E nós temos que saber lidar com isso e analisar o mercado que nós estamos inseridos. Informalidade nas empresas, cada vez mais estão nas empresas a informalidade nas nossas ações, nas nossas comunicações, a informalidade no trato com o nosso consumidor, na informalidade no trato com o meu subordinado e na informalidade no trato com o meu superior. Por quê? Por que dessa informalidade? Por uma questão simples de agilidade. No mercado hoje, nós temos que ser ágeis. Antigamente se dizia que o peixe pequeno que comia o peixe grande que comia o peixe pequeno. Hoje em dia, é o peixe mais rápido que come o peixe mais lento. Então, nós temos que ter agilidade nas nossas empresas. E, por último aqui, valorização do mundo. Tá? Valorização do indivíduo. Ok? Está aqui. O nosso iceberg, tão utilizado para retratar as questões aparentes e não aparentes. Está aqui, esse iceberg, o que é, o que ele representa? Ele representa o nosso consumidor, pô. Ele é o nosso consumidor. Em cima, na ponta do iceberg, que é os 10% que fica fora d'água, a gente vê as ações. A gente vê o que acontece. Por baixo desse iceberg, nós vemos os motivos, os reais motivos. Estão lá, necessidades, crenças, atitudes, percepções, preconceitos, motivações, hábitos e estado de espírito. Alguém falou, a gente falar de estado de espírito, poxa, eu não vou comprar determinado produto hoje, ou não vou analisar, eu não vou efetuar uma compra, porque hoje eu estou de mau humor. Isso influencia? De certa forma influencia. Hábitos, motivação, percepção é a coisa mais linda do mundo. O que eu percebo a respeito de determinada marca? Isso influencia diretamente o consumidor. Então, resumindo, é tudo muito complexo, gente. Ser humano, como foi dito, é maravilhoso, mas é complexo pra caramba. Relacionamento a dois é complexo, pô. É ou não é? Não é? Relacionamento a dois não é complexo? Tem gente que não admite, mas relacionamento a dois é complexo, sim. É muito complexo. Se você lida com um indivíduo, tu imagina lidar com uma coletividade. Você imagina lidar com um grupo de consumidores, analisando questões, motivos, e todos esses motivos que ficam abaixo da linha d'água, pô. Na realidade, nós temos que aprender a mergulhar. Nós temos que aprender a mergulhar abaixo dessa linha d'água e ter o real entendimento e saber qual o diferencial competitivo desse entendimento para nós, na gestão e na administração das nossas empresas. Está aqui, evolução do comportamento do consumidor. Comportamento do consumidor, como a gente falou, nisso, mais ou menos no início dos anos 60. Como a compra acontece? E se falava das necessidades do corpo. Se falava de necessidades. Depois, inicialmente comportamento do comprador. Depois, comportamento do consumidor. Está aqui, ó, fim dos anos 60. A abordagem mais ampla, como antes ou depois da compra. O que acontece antes, o que acontece depois da compra? Tá? E se fala, o que o cérebro quer? O que o nosso cérebro quer? Pesquisas de consumo começam a ser realizadas e ganhar moda na década de 70 e 80 e começam a estudar como é que os consumidores vivem, como é que os consumidores pensam. E é isso que a gente bota como objetivo, o que o coração deseja. Antes era o que o cérebro quer, agora é o que o nosso coração deseja. Na realidade, o que nós desejamos nos dias de hoje?
Quais são nossos desejos mais profundos? Faça uma autoanálise. Calma, gente. Faça uma autoanálise. Mas vamos pensar nos nossos desejos mais profundos como consumidores. O que nós estamos desejando nesse momento nas nossas vidas como consumidores? E por último aqui, estudos se aprofundaram em relação ao consumo. Anos 90, interesse na cultura do consumo, na relação entre os consumidores e através de um reconhecimento simbólico de cada um. O que cada um significa para a gente? Está aqui. Para entender, como eu disse, é muito complexo entender o comportamento do consumidor. É muito complexo. Vamos lá. Quais são os estudos que nos ajudam a isso? Psicologia nos ajuda para entender o indivíduo, a economia para entender o poder de compra do indivíduo, a demografia para estudar as populações, biologia e medicina para entender o corpo e como é que é o organismo do ser humano, e por último, a sociologia e a antropologia para entender a cultura. Tudo isso para, gente, descobrir o caminho no meio do labirinto, no cérebro dos nossos consumidores, descobrir a chave desse quebra-cabeça e a chave realmente de entrada dentro da mente dos nossos consumidores. É esse o objetivo. Temos que nos aprofundar, temos que tomar cuidado com esses fatores? Temos sim. Temos que desenvolver temos que estudar cada um desses itens, ou cada um desses estudos, ou dessas áreas, temos sim. Para que nós possamos entender cada vez mais. Novamente, o mar bravio, tá? O mar bravio. Eu não consigo fazer a analogia do mar de calmaria, não sei porquê. Nos últimos anos, vivenciando algumas empresas, vivenciando o mercado, eu não entendo. O mar de calmaria é um mar imutável. O mar bravio é um mar de mudanças. E, gente, nós passamos, colegas e administradores e administradoras, nós passamos 4 anos ensinando aos nossos alunos que nós vivemos num mundo de mudança, que as mudanças são radicais e as mudanças são cada vez mais rápidas. Nós ensinamos isso que nós temos que nos preparar para o futuro, que nós temos que nos preparar as nossas empresas para as mudanças. E quando a gente fala de comportamento de consumidor, cara, é a coisa mais imutável que existe. É a coisa mais mutante que existe. Está aqui, as empresas de hoje fazem benchmark, entendem como é que as outras funcionam e tentam melhorar, tentam fazer diferente. Atuam em rede, claro, atuam em redes de ligações. Tem atuação global, empresas hoje cada vez mais atuando no mercado global. Falamos lá atrás das tendências do século XXI, isso é a tradução daquelas tendências. Empresas em atuação global, voltadas para o cliente e para o mercado, ou melhor, onde se lê cliente aqui, voltadas para o consumidor e para o mercado. Tem produtos personalizados, as empresas buscam hoje personalizar seus produtos, atendendo aos nossos desejos e necessidades. Fazem marketing one-to-one, ou seja, marketing específico e direcionado para cada um de nós. E, por último, atuam em um mercado virtual. Falamos há algum tempo atrás sobre a virtualização do mercado, ou a virtualização da nossa sociedade. A virtualização da nossa sociedade. Quantos estão agora, no momento, nos seus faces, através de seus smartphones? Quantos estão assistindo a palestra do Godinho, no ENCAD? Estamos todos aqui. Quantos não estão no WhatsApp, né? Comentando, estou assistindo uma palestra do professor Godinho, do administrador Godinho, no ENCAD. Estamos todos aqui. Está aqui em 2010. O consumidor de hoje, estamos em 2014, mas vamos botar o filme 2010. O consumidor, o que ele quer? Ele quer ser ouvido. Não tem mais tabu em relação a determinadas situações. Sente-se à vontade. Gosta de qualidade. Não tem tempo. Gente, nós temos tempo para alguma coisa? Na realidade, meu tempo está curto demais. Eu tenho muito pouco tempo hoje em dia. Eu não tenho como perder tempo. Meu tempo é muito caro. Nosso tempo está muito caro. Antigamente nós acordávamos cedo, trabalhávamos, chegávamos em casa e acabou o expediente. Hoje em dia, não tem mais isso.
A virtualização do mundo nos impele a que a nossa mudança, isso aí nos faz mudar nosso comportamento. De que forma? Da forma que eu não tenho mais tempo. Eu trabalho, né? 12 horas por dia, 13 horas por dia, né? Muito bem. Difícil de surpreender, o consumidor cada vez mais difícil de surpreender. Claro, inovações surgem a todo momento. E como é que você vai surpreender o seu consumidor? Se quando você pensa numa ideia, poxa, acontece rapidinho, alguém vai lá e propõe na tua frente. Está atualizado, conhece e pesquisa sempre antes de comprar. Ele conhece e pesquisa sempre antes de comprar. Chegamos na loja para comprar determinados itens e produtos, o que nós fazemos? Pegamos nosso smartphone, nosso fiel escudeiro, a nossa espada derradeira da nossa defesa do consumo. O que nós fazemos? Pesquisa na internet, dentro da loja. Vimos o produto, conhecemos em loco, pegamos o smartphone e comparamos preço. É comercial de televisão, mas na realidade é isso que acontece. Eu escolho o produto na loja e compro na internet. Até com preço mais barato do que o da loja. Olha como é que o consumidor é ingrato, entre aspas. Olha como o consumidor é difícil. Olha com o que nossas empresas estão tendo que lidar. Aqui, olha que bonito, o termo mais utilizado, self-consumer. É o termo lindo e maravilhoso. Tá? O consumidor selfie, pô. O que nós não fazemos hoje? Todos nós fazemos selfie, pô. É ou não é? Todos nós fazemos selfie e mandamos. Nós temos que entender o que está por trás desse consumidor, ou o que está por trás das pessoas que adoram fazer selfie. Eu sei porque eu gosto de fazer selfie. Tá? Eu adoro fazer selfie, faço mesmo. Muito bem. Oi? Tempo. Tá, 1 minuto. Muito bem, aqui, ó, o indivíduo vive intensamente o mito da liberdade individual. Ele nunca foi tão livre em suas escolhas privadas e públicas, mas também nunca foi tão solitário. O consumidor, hoje em dia, é extremamente solitário. Está aqui, ó, self-consumer. Quantos já vivenciaram isso? Marido e mulher na cama, os dois no Facebook, né? Os dois no Facebook falando, interagindo. Um posta uma coisa, o outro responde, curte. A mulher posta a foto e o marido curte do lado a foto da mulher no Facebook, pô. Tá? Então, o que na realidade nós estamos vivendo nos dias de hoje, já concluindo? Gente, nós somos os artesãos do século XXI. Vamos refletir. A tecnologia nos permite ser os artesãos do século XXI. De que forma? A tecnologia nos permite diferenciar os nossos produtos e serviços para cada um dos nossos consumidores. É isso que nós buscamos. Ou seja, lembra da volta do tempo? Lembra da máquina do tempo? Estamos retornando. Fomos lá no período do artesão, que ele fabricava produtos individualizados para cada um, e hoje, no século XXI, voltamos. Gente, pensar ou entender o cérebro humano é muito difícil, mas a gente consegue, a gente tem essa missão e essa obrigação. Vamos refletir. E está aqui, organizações, o nosso navio, o consumidor, o nosso iceberg. Nós temos que ter entendimento de o que está por baixo da língua d'água para que o nosso navio não afunde e para que nós possamos ser o capitão dos nossos navios e entender como se comporta o consumidor. Passado e futuro, estamos falando o que o futuro nos aguarda, o que nos aguarda no futuro. Realmente eu não sei. Eu tento descobrir, mas eu não sei. Isso me causa uma certa insegurança. Mas uma coisa é certa, mudanças virão. Meu filho de 5 anos mexe no tablet. O que acontecerá quando ele tiver 15 anos de idade? Quais são os produtos que existirão quando ele tiver 15 anos de idade? Na realidade, talvez esses produtos ainda nem tenham sido inventados. Para encerrar, gente, eu encerro aqui com um poeta, o Raul Seixas. Me permitam aqui colocar um trecho da música dele. Prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu quero dizer, agora, o oposto do que eu disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. A música é Metamorfose Ambulante, de 1968. Qual a proposta de nós, como gestores, administradores? O que nós temos que ser? Uma metamorfose ambulante, que se adapte às necessidades, aos desejos dos nossos consumidores e ao de mercado. Tá, gente? Obrigado, gente, pela oportunidade. Abraços e sucesso. Obrigado, gente.